Fala time, beleza? Eu sou o Diego Teles e eu vim aqui trazer para vocês a segunda parte da nossa maratona de React. Nessa segunda parte, a gente vai abordar simplesmente o quê? A nossa configuração de ambiente para as nossas próximas lives, para os nossos próximos códigos, a gente já ter tudo configurado, tudo instalado e tudo pronto para o desenvolvimento, beleza? Por que eu quis fazer isso? Porque no começo da minha carreira eu tive um pouco de dificuldade na hora de criar o meu ambiente, na hora de configurar o meu ambiente, porque sempre dava um erro, mesmo acompanhando alguma videoaula, alguma coisa do tipo assim, às vezes dava um erro assim e ficava jogado no ar assim, o porquê que dava esse erro, porque todo mundo mostra sempre o caminho feliz, né? Então aqui eu vou mostrar o mais simples possível como que a gente vai configurar nosso ambiente. Então, para que a gente consiga trabalhar com React, a gente precisa ter o Node.js instalado na nossa máquina. Por mais que a gente não vá criar um back-end com Node.js nessa live, a gente vai precisar do Node.js para rodar nossos scripts e até mesmo para instalar as dependências dos Node Modules Packages, as NPMs, certo? Então, o que a gente precisa aqui? A gente precisa fazer a instalação do nosso Node.js. Eu recomendo vocês instalarem a LTS, que é o Long Term Support, porque ela tem mais tempo de suporte. Porque a current version, ela é uma versão que ela ainda está sendo testada, ela pode ter bugs, e a que está atual agora, que é a LTS, que é a 10.16.3, é a atual. Você pode simplesmente clicar aqui e usar o comando do next, 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 que é para fazer a instalação, ou se você preferir um acompanhamento melhor, você pode clicar aqui em outras formas de download e vir até aqui, ó, Install Node via Package Manager, que significa a gente instalar via pacote de módulos, gerenciamento de pacotes. No caso, como eu estou usando o Mac, eu tenho aqui a instrução para fazer a instalação utilizando o Mac, onde eu vou usar o Homebrew para fazer a instalação. Simplesmente eu vou dar um brew install node, em seguida eu só vou chegar e instalar, fazer a instalação, seguindo esse manualzinho mesmo. Eu vou pegar, vou vir aqui e falar, ó, port install node.js 7, ou a versão que eu quero, que é aqui nesse exemplo. Eu coloco aqui port install node.js, vou fazer aqui. Aqui eu estou usando o meu terminal. Simplesmente eu vou copiar esse cara aqui. Cadê? Usando Homebrew, usando Package, solos, isso mesmo. Pronto. Aqui, ó. Nesse cara aqui eu faço a instalação do meu Node.js. E aqui eu passo a minha versão. Eu passando esse cara aqui, eu já falo que eu vou instalar o meu Node. Pronto. Aqui eu já faço a instalação do meu Node, mas eu não vou instalar ele porque eu já tenho ele instalado na minha máquina. Bom, se a gente vai utilizar o Ubuntu, ele também pode fazer a instalação utilizando o gerenciamento de pacotes também. Que aqui eu vou utilizar o meu. Onde está ele? Eu posso usar o apt-get mesmo ou posso utilizar o Snap. Que o Snap ele é um gerenciamento de pacote igual ao Homebrew, porém ele é utilizado para Ubuntu e Debian Linux. Ou a gente faz a instalação via Windows, que o Windows a gente utiliza o Chocolate. Para o Chocolate funcionar, a gente precisa basicamente o quê? Fazer a instalação do pacote do Chocolate. Se você usa o Windows, esse gerenciador de pacotes ele é muito bom, onde você vai seguir esse tutorialzinho aqui e vai fazer a instalação dele no próprio Windows. Beleza? Feito isso, a gente instala também aqui, o que a gente vai usar bastante, que é o Yarn. O Yarn, ele também é um gerenciador de pacotes, igual o NPM, porém, ele é um pouco mais rápido e ele te dá uma facilidade maior na hora de mostrar o que está acontecendo por baixo dos panos, porque ele mostra ponto a ponto como que está o desempenho da instalação dos seus pacotes, como que está o desempenho do start do seu projeto, do build do seu projeto, porque ele tem um gerenciamento de logs mais detalhado. Eu gosto bastante de trabalhar com ele. Então, a gente pode dar um get started, vir aqui, get started, ou simplesmente dar um npm install yarn, que é a instalação. Aqui ele seleciona para você. Aqui ele já pega automaticamente o meu sistema operacional, macOS, e passa para mim. Eu vou instalar pelo breu install yarn. E aqui eu configuro as portas. Se eu quiser fazer a instalação utilizando, fazer a instalação e instalar o Node.js também, eu vou usar esse comando aqui.
Se eu quiser ignorar a instalação do Node.js, eu uso esse comando aqui embaixo, que é o segundo. Vamos ver. Windows, mesma coisa. O Windows eu tenho o Chocolate, que eu vou passar ele choco install em yarn, e em seguida você já faz a instalação dele direto, passando o scoop, install em yarn, e ele já instala direto. E ele traz como se ele não instala o Node.js direto, mas você pode instalar o Node.js utilizando o scoop também, que é o scoop install Node.js. Utilizando o Ubuntu, a gente tem outros sistemas operacionais aqui também, porém o Ubuntu, a gente coloca essas duas linhas de comando lá, que ele vai fazer o cur, que é para baixar o repositório na sua máquina, e em seguida sudo apt-get update e install yarn. E aqui também é a mesma coisa, se a gente não quiser o Node.js. Ele fala não install recommends, então ele não instala as dependências recomendadas, que no caso seria o Node.js, ele só instala o próprio yarn. Beleza? Mais uma coisa que a gente precisa, eu utilizo por preferência o editor de texto, que é o VS Code. Então eu vou seguir as videoaulas utilizando o VS Code, porque eu acho ele muito simples e ele é até bem mais rápido, ele tem tudo e ele roda como se fosse um bloco de notas pela questão de desempenho, porque ele é um bloco de notas bem enxuto, bem robusto, que contém tudo que você precisa e ele é bem leve. Então eu utilizo ele para você fazer a instalação, seja no Windows, seja no Ubuntu ou seja no Mac. É só seguir esses 3 links aqui embaixo, que ele já faz o download dele. Beleza? Como eu sei que está tudo configurado na minha máquina? Beleza, eu faço o seguinte, node "-v". Eu dando o comando node "-v", eu trago minha versão do Node. Atualmente eu não estou utilizando a última versão que está do Node.js, que é a 10.15.3. Eu estou utilizando a 10.15.2, que é uma versão antes. Eu verifico se o meu npm está instalado. npm-v. Estou utilizando npm na versão 6.4.1. E em seguida meu yarn. Eu faço a mesma coisa. "-v". Beleza. 1.14.0, certo? Então eu estou utilizando todos esses caras aqui e fica bem mais fácil o nosso desenvolvimento. Agora, vamos abrir o nosso VS Code. Só chamar o VS Code no terminal, ele abre aqui para mim. Vamos instalar algumas extensões que vão ajudar no nosso desenvolvimento. Aqui, onde a gente tem esses quadradinhos, a gente tem essas extensões aqui. Aqui eu tenho instalado um monte de extensões, mas o que a gente vai precisar no primeiro momento é o Preader, que ele vai fazer uma formatação no seu código, ele vai deixar o seu código mais elegante, porque ele vai fazer indentações automáticas e você vai conseguir ter uma visibilidade melhor na hora que você for fazer entregas de projetos, porque ele vai estar mais organizado, porque ele é vamos dizer, um embelezador de código. Então eu vou utilizar o Preader. O tema que eu estou utilizando aqui, o meu tema é o Drácula, que é o Drácula oficial. Aí eu utilizo aqui o set Drácula mesmo. Caso vocês queiram utilizar o mesmo tema, porque eu acho ele bonitão por causa da questão das cores mesmo. Que eu consigo identificar tudo pelas cores que ele traz pra gente. Então, eu utilizo o Drácula porque ele já facilita bastante, porque eu já sei onde está as cores, porque eu já utilizo ele há muitos anos. O que mais eu vou utilizar aqui? Eu vou utilizar o slint. O slint, que o slint ele serve para você manter um padrão de desenvolvimento de código, onde ele vai te forçar a escrever de uma maneira mais correta possível, seguindo os padrões que você vai definir para o seu time de desenvolvimento, que eu vou falar para vocês no decorrer da maratona, e vocês vão aplicar no código de vocês. O Airbnb utiliza bastante o slint, que eu vou deixar até o link aqui, ó, é slint, que a gente vai fazer essa configuração juntos nos próximos vídeos. Aqui, o slint, onde eu tenho aqui uma demo. Opa! Eu tenho aqui uma demo e essa demo mostra aqui pra gente um exemplo bem simples, onde eu tenho uma variável chamada full, que tem um objeto dentro dela que ela está recebendo bar, na verdade. E aqui ele já acusa o primeiro erro, que tem uma variável chamada full, que ela foi assinada, porém ela nunca foi usada.
E o bar, ela nunca foi definida de fato. Então a gente consegue ter esses logs de erros dentro do projeto inteiro, onde a gente tem uma facilidade melhor de acompanhar se a gente deixou alguma coisa para trás ou não. E aqui a gente tem umas regras de configuração, onde você pode escolher qual é o ECMAScript que você vai utilizar. O mapeamento, você vai mapear em cima de variáveis de ambiente também, que a gente vai falar disso também durante as videoaulas. E as regras, que é regras em cima de array, em cima de camel case, em cima de chroma style, construtor props, onde sempre vai ser requerido utilizar uma super para um método construtor, para falar que ele é um método pai. Se a gente vai utilizar variáveis globais, se elas são requeridas mesmo, variáveis globais, tem N funções aqui dentro que a gente pode colocar para validar. Em seguida, a gente setou o que a gente quer, a gente consegue baixar o arquivo de configuração e verificar qual que é o formato JSON que a gente tem. Então essa é a documentação do ESLint, ESLint, cadê? Eu vou colocar aqui, ESLint, Airbnb, que ele usa bastante. Pronto. Aqui eu tenho o ESLint do Airbnb, onde ele já vem configurado tudo pra gente. Aqui, ó, as configs do Airbnb. A gente vai importar isso aqui no nosso projeto para a gente ter um código mais elegante. Aí vocês vão entender como que ele força a gente a escrever de maneira mais correta possível, tá? Então, de primeiro momento vai ser isso. E a gente precisa também ver se tem instalado na nossa máquina o git -v. Opa, git-version, na verdade. -version. Para a gente utilizar o Git para poder fazer os nossos commits, o nosso controle de versão do nosso projeto, certo? Uma coisa que eu recomendo também é a gente utilizar essa extensão aqui no VS Code, que é o Git Lens. O Git Lens, ela faz basicamente o quê? Ela consegue ter um acompanhamento do projeto com o Git dentro das suas classes, onde você consegue ver quem escreveu aquela linha de código. Caso você esteja trabalhando com um time de desenvolvimento, você consegue ver quem escreveu aquela linha de código, você consegue ter um controle maior de versionamento, onde você, se você quiser, você pode dispensar a utilização do terminal e utilizar somente o VS Code para poder fazer os seus commits, seus pull requests, onde você consegue utilizar essa árvorezinha aqui e passando os parâmetros para ela de commit, de git pull, git push, e você consegue fazer um depara das funcionalidades. Eu tenho um projetinho aqui que eu vou abrir ele e a gente vai ver melhor como que ele funciona de fato. Live React, Open, beleza. Eu vou abrir ele aqui e ele vai trazer para mim todas as informações que eu tenho referente à estilização. Aqui o meu projeto ele não está bonitão, porém, se eu quiser fazer um acompanhamento com o Git, eu tenho aqui essa funcionalidade aqui. Aqui eu mostra para mim quando que eu fiz a alteração dessa linha de código, tipo, fui eu que alterei há 6 horas atrás e o nome do meu commit é config package JSON número 2. E se eu quiser voltar uma versão disso aqui, eu consigo ver o antes e o depois de como que estava o meu código. Aí, ele estava assim e eu fiz a alteração dele para ele ficar do outro formato, que era ele totalmente desestruturado. Isso aqui eu tinha ele há 8 horas atrás, que foi o commit inicial, e em seguida eu fiz há 6 horas atrás um config totalmente destruído dentro dessa classe. Certo? Então a gente consegue ter esses logs e eu acho muito bacana a gente utilizar isso, porque se a gente precisa conversar com alguém que desenvolveu uma certa funcionalidade, a gente já consegue ver no próprio VS Code. Eu não preciso entrar no GitHub ou no Bitbucket ou no GitLab para poder fazer isso, certo? Então, eu aguardo vocês nas próximas lives e até a próxima, pessoal. Valeu!